Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Micaele Rodrigues e sejam bem-vindos ao Pano Visível. Bem, como março é o mês do Dia Internacional da Mulher, eu e a galera do chat decidimos fazer uma live sobre as mulheres que nós admiramos. E resolvi fazer alguns cortes dessa live e postar aqui para vocês. Nesse corte de hoje nós vamos falar sobre Mary Shelley, que é uma das maiores escritoras de terror e ficção científica de todos os tempos. Se você gosta desse tema, se inscreva no canal, ative a barrinha de notificações para não perder nenhuma novidade e siga nas redes sociais. Então, bora lá pro vídeo. O que eu quero falar é da Mary Shelley. Que a Mary Shelley, todo mundo sabe, né, que ela escreveu Frankenstein, só que tem alguns detalhes que não é todo mundo que sabe, porque ela começou a escrever ele mais ou menos em 1816, foi em tipo, quando ela estava na casa do Lord Byron, ela, o marido dela, né, o Percy Shelley, e o John William Polidori, que foi o cara que escreveu o livro O Vampiro, é mais ou menos considerado o primeiro livro de vampiro existente, né? Que foi esse livro que inspirou o Bram Stoker a escrever o Drácula. Que, tipo, ele leu esse livro sobre o vampiro, aí ele começou a fazer as pesquisas dele para fazer também. Aí o que acontece? A vida da Mary Shelley, tipo assim, de escritora, tal, que todo mundo pensa que é um glamour, mas ela passou por alguns perrengues, porque a Mary Shelley, a mãe dela morreu depois do parto dela, né? Acho que foi uns 2 meses depois que ela nasceu, a mãe dela teve uma febre lá e ela acabou morrendo. E o pai dela se casou de novo, né? E ela tava com a madrasta, tal, vivendo com a irmã. Mary Shelley e, tipo, foi colocada no colégio para moças, tal. E sempre dava uma escapulida, né? Porque Mary Shelley não era uma santinha. E aos 16 anos ela se envolveu com Percy Shelley, que era um homem casado, e se envolveu com ele e meio que teve que fugir com ele porque a família dela não aceitava que ela se envolvesse com um homem casado e a história é tão complicada porque a irmã dela também era apaixonada por ele. Nossa. Aí o que acontece? Safadinha essas duas, vou te contar. Aí o que acontece é, tipo assim, que eles viajam, né? E ela volta grávida dele. E quando a irmã dela percebe que ela engravidou dele, que eles estavam juntos, ela tenta suicídio. Nossa. E a mulher dele mesmo, ela foi encontrada morta, boiando no rio lá. E ninguém sabe se foi um acidente ou se foi suicídio. Só que a família da Mary Shelley, eles abafaram esse caso, né? Porque eles eram família de grande influência e tal. E decidiram aceitar o casamento dos dois. Eles se casaram, eles tiveram 3 filhos, dos 3, só o mais novo sobreviveu. As duas, acho que ela teve 2 meninas antes disso, as 2 meninas morreram. E nessas idas e voltas, crianças morrendo, elas morreram depois do parto, né? E eles fizeram essa visita à casa do Lord Byron, e o que aconteceu foi que eles estavam lendo histórias, tipo, de fantasmas, né, do alemão, e o Lord Byron teve a brilhante ideia de fazer a aposta que cada um ia escrever um conto, e o conto mais assustador ia ser publicado, né?
Aí o que acontece é que, tipo, os pontos que os caras escrevem nem são emocionados. Só o dela que teve destaque, porque ela tinha constantes sonhos, né, com os filhos dela voltando à vida, porque ela desejava, né, ela desejava ter eles de volta. E também ela começou tipo, nas conversas deles, eles conversavam muito sobre os avanços de Charles Darwin, a teoria da evolução, todos os avanços que ele tinha, todo o material que ele divulgava das expedições que eles faziam. E ela começou a teorizar com esses relatos dele e em um sonho que ela teve, né? Que ela sonhou com a criatura propriamente dita. Ela relatou esse sonho que ela teve por Percy Shelley e ele incentivou ela a escrever. Ela começou a escrever um conto e ia parar. E ele não, ele incentivou ela a escrever. Ela terminou de escrever em 1818 e o livro foi publicado, só que anonimamente. Ninguém sabia quem tinha publicado. Só 5 anos depois que ela conseguiu colocar o nome dela no manuscrito, porque de tanta luta que eles tiveram, né? Porque até no filme que tem dela, eles falam que o livro só teve sucesso porque o Percy Shelley, as pessoas pensavam que ele tinha escrito. Só que quando aí ele foi todo romântico e falou que não, que tinha sido ela. Só que não é bem assim, porque o livro não recebeu o nome dele, ele recebeu uma publicação anônima, e depois que eles descobriram que era ela que tinha escrito, eles foi e aceitaram. E no próprio livro dela, que ela coloca, tem a parte que ela faz a introdução dela, ela conta como ela teve a ideia, né, de montar o livro, de fazer os sonhos. Ela narra como foi o sonho que ela teve com a criatura, e ela fala que as pessoas questionavam muito ela, de como uma mulher tão jovem podia ter ideias tão sombrias, porque a Mary Shelley, quando ela descreveu o livro, ela tinha entre 18 a 21 anos, ela conseguiu publicar ele, ela tinha 21. Então, assim, e eles questionavam muito ela, porque eles não acreditavam que uma mulher poderia ter uma visão tão sombria quanto essa do livro. E a Mary Shelley, ela escreveu vários outros livros, né? Ela escreveu Matilda, que foi publicada, ela escreveu entre 1819 e 1820, só que ele foi publicado só em 1959, porque as pessoas consideravam Matilda um livro muito imoral, porque a narrativa de Matilda era o pai se apaixonava pela própria filha. Aí eles conseguiram... Oi? Faz sentido não tentar publicar, né? Com uma história dessa naquela época. Uma história muito imoral e não publicaram naquela época, e foi publicar acho que 139 anos depois. E ela escreveu também O Último Homem, que é tipo é meio que relata o que a gente está passando agora, né? Uma pandemia, só que depois disso teve muitas coisas que esse homem teve a pandemia, né? O vírus matou a população, matou a população mundial, e ele ficou sozinho. E eles consideram essa obra, tanto Frankenstein quanto O Último Homem, como uma das primeiras obras de ficção, né, científica e tal. E teve muitas adaptações. Frankenstein mesmo teve várias adaptações, até hoje tem até adaptação em mangá do Junji Ito, não sei se vocês conhecem também, que é muito boa. É o mestre do terror, né? O Último Homem também... Oi? O Junji Ito, ele é o mestre do terror, um mangaka muito bom. Unânime em terror. E O Último Homem também teve várias adaptações, né? Depois disso, veio várias ideias de pandemia e tal, só que
ele não é tão conhecido como Frankenstein, mas isso também é obra dela. Ele foi publicado em 1826. E também na época ele era considerado perturbador porque ele tinha uma visão pessimista da sociedade, né? Que só um homem sobrevive, e ela relata a depressão que esse homem estava sentindo por estar sozinho na Terra. E é isso. A Mary Shelley, ela teve vários percalços depois também, porque o Percy Shelley, ele morreu com 29 anos. Eles estavam numa praia, ele saiu para nadar e acabou morrendo afogado. E, tipo assim, e ela meio que quase entrou em depressão por causa desse processo. Ela só criou forças por causa do filho dela mais novo, né? Que ela conseguiu fazer isso e conseguiu conseguiu seguir a vida dela. É isso. Sobre Mary Shelley. Muito bom. O Penny Dreadful é dela? Oi? O Penny Dreadful é dela? Não. O Penny Dreadful, na verdade, o Penny Dreadful, ele era os cartãozinhos, tipo as fanzines que a gente tem hoje. Sei. Aí eles faziam os cartãozinhos com histórias de terror e vendiam a 1 centavo. Por isso que tem esse nome, né? Porque Penny Dreadful significa mais ou menos 1 centavo. Aí eram tipo histórias e livretinhos vendidos. Aí a série que foi adaptada, ela tem várias referências de terror. Ela tem a referência do Frankenstein, né? A referência de Bram Stoker também, que o Van Helsing está nela. Então, a pessoa que fez a série, ela pegou essa referência de livretinhos de história, de livretinhos de horror, e fez uma salada de referências com todos os livros clássicos que tem. Porque lá você tem lobisomem, vampiro, você tem Uhum. demônios, você tem aquele bonitão do espelho, que eu esqueci o nome. É o Dorian Gray. Dorian Gray, então agora entendi a referência e o nome Penny Dreadful. Muito bom. A Cíntia perguntou do filme da Mary Shelley no Netflix. Tem filme dela? Tem um filme mais antigo e tem esse mais recente também. É autobiográfico, então, né? Viajando Então, com ele é autobiográfico, só que ele tem alguns detalhes que não aconteceu da maneira que está relatado lá. Esse igual essa história do livro. Esse comentário da Viajando com Cíntia. One penny. Penny é como se fosse falar 1 centavo, uma moedinha. Por isso que é penny para eles. Penny Dreadful, porque é uma gíria para 1 centavo. É como se fosse uma gíria para eles lá na Inglaterra. Exatamente. Então a música dos Beatles, Penny Lane, deve ter alguma coisa, hein? Sim. Vou pesquisar. Se é que é isso, se é que é Penny Lane desse jeito mesmo que se escreve, né? Posso estar cometendo uma besteira aqui online. Muito bem. Muito bom, Pandinha. Quem vai? Ele deu uma aula agora pra gente, né? É verdade, a Pandinha. Eu acho que da Mary Shelley, a única adaptação que eu vi foi a do Robert De Niro, aquele do Frankenstein. E eu acho que ficou muito bom, gente. Muito bom. Do Robert De Niro? Ela foi bem corajosa, né? Porque ele fez o monstro, a criatura. Ele fez a criatura. Ela estava com pseudônimo de homem, né? Porque mulher não podia ser escritora naquela época, né? Então, quem conseguiu lançar e se firmar como autora é muito sensacional, né?